O que esperar da taxa de juros no Brasil no governo Lula 3? Todos nós sabemos os efeitos que a taxa de juros tem sobre o desempenho das empresas e da economia como um todo, e essa variável pode afetar significativamente os seus investimentos, a sua vida futura. Se você gosta desse canal, solicitamos que assine o canal, curta o like, curta o vídeo e recomenda esse vídeo aos seus amigos. Os juros têm duas componentes principais em uma economia de mercado, como já é sabido por todos. Os juros mais elevados induzem o seguinte comportamento, isso de uma maneira geral nas economias. Primeiro, os consumidores se retraem, os consumidores se retraem porque os financiamentos ficam mais caros e assim ele consome menos. Da mesma maneira, o investidor, que talvez sejam os grandes interessados por esse vídeo, tende a alocar seus recursos em títulos públicos, migram, vendem suas posições em carteiras, em ações, e tendem a correr atrás dos fartos e generosos juros da dívida pública. E por fim, as empresas que agora só conseguem financiamento para seus investimentos com juros mais elevados, tendem a exigir maiores tires, ou seja, elas só entram em novos projetos, novos investimentos, quando tem uma expectativa de retorno muito elevado. Aqueles projetos com maior risco de baixo retorno, elas preferem abdicar deles. Vamos ver como é que se dá, então, portanto, essa dinâmica dos juros no setor público. Como é que acontece isso? O que podemos esperar? Bom, então vamos ver. No setor público, o que acontece geralmente? Primeiro, o que leva à elevação dos juros? Em geral, a elevação dos gastos do governo. Todo governo, ele quer, em última análise, gastar muito dinheiro em fazer muitas entregas e precisa de recursos para isso. Entretanto, esses gastos elevados, na maioria das vezes, eles gastam além do que podem gastar ou além do que podem arrecadar. E o governo não é muito diferente da gente, pessoal? Se ele gasta muito, ele não vai ter como financiar, e uma das maneiras que ele tem que financiar é aumentar a oferta, a base monetária. Ou seja, aquele ditadozinho, colocar a maquininha de dinheiro para fabricar dinheiro. Ora, isso eleva a inflação e o controle, o bom remédio para a inflação, o remédio clássico, é a elevação dos juros. Como já dissemos, ou como você já deve imaginar, a elevação das taxas de juros tem um papel fundamental aqui no aumento do serviço da dívida, ou seja, a dívida vai ficando mais caro, torna-se mais caro para o governo financiar, rolar a sua dívida e, consequentemente, o próprio aumento da dívida pública. E em relação ao setor privado, o setor privado tem um resultado bastante semelhante. A elevação dos gastos do governo promove a inflação, que por outro lado eleva os juros, e para as empresas e consumidores o efeito imediato é a queda nos investimentos, não é isso? Os investimentos passam a ser menores, e com menores investimentos e também do lado do consumidor o menor consumo, o que nós temos é uma tendência à queda no emprego, queda na atividade econômica, assim como também uma queda no valor das empresas. Mas então o que aconteceu com as taxas de juros? Essa talvez seja uma boa pergunta para nós. O que aconteceu com as taxas de juros nos governos anteriores ao Lula 3? Bom, primeiramente é fácil a gente ver que o governo Lula pega aqui um país com a taxa de juros muito elevada, muito em decorrência dos próprios receios, dos próprios receios que o mercado tinha em relação ao que seria o seu governo. Ele se inicia aqui com taxa de juros na ordem de 25,5%, ainda sobe um pouco mais no início, mas o governo Lula tem o mérito de conseguir conter essa taxa de juros, e aos poucos a taxa de juros começa a cair, pessoal. Tem uma elevaçãozinha aqui no ano 2005, muito em decorrência de fatores externos, mas na sequência, olha, ele tem uma queda significativa, uma queda expressiva.
ainda no governo Lula 2, ele tem uma elevação breve aqui na taxa de juros, mas consegue entregar para o governo da Dilma Rousseff, né, na ordem de 8,75 juros. Vem em sequência o governo Lula, o governo Dilma 1, né, ela encerra o seu primeiro ciclo a mais ou menos aqui a Selic a 10,50 e encerra o seu ciclo de governo a 14,25, entregando assim o país ao governo Temer. O governo Temer se inicia com juros a mais ou menos aí 14,25, encerra o seu ciclo a 6,50, até que se inicia o governo Bolsonaro, né, pessoal? E aí o governo Bolsonaro, que se inicia em 6,25, chega à sua mínima. É no governo Bolsonaro, no ano 2020, que a taxa de juros chega aos seus menores valores históricos no Brasil, chega a 2%. Entretanto, logo nesse período subsequente, a taxa de juros sobe aqui para 13,75, que é o valor que nós encontramos atualmente, muito em decorrência dos efeitos da pandemia, naturalmente, da Covid-19. Mas é importante, pessoal, nós ressaltarmos a seguinte coisa. É importante nós ressaltarmos que o governo Lula ele se inicia com taxas de juros recordes, né, historicamente altas no Brasil. Ele inicia aqui a 25,50, chega ao máximo de 26,50, e muito naquela época, em decorrência da desconfiança que o mercado tinha em relação a um governo de esquerda, né, que era ali um receio que se tinha na ocasião. E a gente chega aqui nos governos mais recentes a uma taxa de 2%. Nesse outro gráfico que nós temos aqui, no Profit, né, da TrendView, nós vemos que a inflação chega aqui, turma, no ano 2003, né, maio de 2003, no início do governo Lula, a inflação chega aqui na ordem de 170%, quase 180%. Uma inflação recorde, né, para esse período recente do país. E aí você vê que, inclusive, todo o gráfico aqui ele é rebaixado por causa desse valor elevado aqui, né? E é isso, o governo Lula ele se inicia com a inflação muito elevada, na ordem aí de 33%, né? Ele entrega uma taxa de juros, no caso aqui a taxa de juros, né, a 33%, ele entrega aqui na casa dos 24%, a gente vê uma sequência de queda na taxa de juros, aqui sobretudo no governo Temer, pelo momento bom que o país vivia, e depois uma nova elevação da taxa de juros já no governo Bolsonaro. Mas o que esperar do Lula 3? O que o mercado espera? Como você vai se posicionar? Como você vai reagir às expectativas de elevação de taxa de juros e às suas consequências de, eventualmente, perda de valor das empresas e perda de atividade econômica? No caderno de economia aqui do UOL, nós vemos a reportagem que o mercado eleva a estimativa para inflação e juros em 2003. Nós vamos ver que o mercado está elevando a previsão de 2023, que antes era na casa aqui em 2023 para 4,94, está subindo para 5,01, não é, pessoal? Apesar de tudo isso, o mercado ainda tem expectativa, tá aqui, ó, para que no fim do próximo ano a taxa de juros do Brasil caia em relação aos valores atuais de 13,75 para 11,25 ou para 11,50. E você, o que você está esperando da taxa de juros e como é que você pretende se posicionar em relação à sua carteira, em relação ao seu investimento para os próximos anos do governo Lula? Você vai ceder aí à tentação de ir atrás de juros mais elevados em de títulos públicos, ou você vai tentar aproveitar as bonanças que podem aparecer na Bolsa de Valores com queda do valor das ações e esperar um período de bonança futura? É isso aí, pessoal. Aqui a gente encerra esse vídeo, agradecemos a presença de todos, quem curtiu, nós agradecemos aí por curtir, né, o canal, e quem ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Obrigado.